Já vim procurar o Camargo para vir falar com a gente organizar cada vez mais coisas, que é sempre muito legal. Aliás, aproveito para fazer propaganda que amanhã e quinta-feira o Cláudio Poçanha, professor do IME, vai dar uma palestra aqui, terça na B5 e quinta na B10, sobre o que é uma demonstração, que é uma palestra que ele idealizou e que ele pensou. Então, quem puder vir, a terça-feira às 7h20 no Jaci e na quinta-feira ao meio-dia na B10. Terça-feira para o pessoal do noturno, a gente pede desculpa de pegar o horário das aulas, porque era uma ilusão fazer às 6 da tarde, as pessoas dificilmente conseguem chegar. Bom, para continuar os nossos 7 problemas do milênio, o professor Clodoaldo Ragazzi, do MAP e do IME, vai falar sobre as equações de números. Tá ok. Bom, a primeira coisa é assim, vocês estão me ouvindo aí de trás ou não? Ou melhor os ligais aqui? Alô? Melhor deixar ligado, né? Não, então vamos deixar ligado. Eu já falo alto, então eu peço desculpas se eu machucar o ouvido de alguém, coisa aqui. Mas enfim, esse problema é um dos 7 problemas aí do milênio, certo? Um já foi, quer dizer, resolvido. Esse é um dos 6 que resta a ser resolvido, certo? E ele, como vocês sabem, quer dizer, ele é sobre uma equação diferencial que modela o movimento de fluidos incompressíveis, certo? Então eu vou dar um histórico, certo? Uma boa parte da palestra, talvez meia palestra, ou até mais, para chegar nas equações. Quer dizer, eu vou fazer uma dedução mais ou menos das equações, certo? Mostrar o que cada termo na equação significa, certo? E depois vou dizer qual que é o problema, certo? Do milênio, e aí vou discutir um pouco sobre o que já foi feito com relação a esse problema, certo? E também discutir, quer dizer, o papel de cada termo da equação, certo? Qual a dificuldade envolvida em tentar resolver a equação, certo? Resolver o problema aí do milênio. Então a história começa, certo? Muito tempo atrás, certo? Com o Newton, de fato, que em 1687, quer dizer, escreveu os princípios, certo? E, em particular, escreveu, certo, a equação, certo, de movimento para uma partícula, certo? Igual a F de T, a princípio, de YT. E eu vou usar uma notação aqui para simplificar a redação. Então, as derivadas com relação a T, eu vou denotar por um ponto, certo? Isso ajuda a reduzir aqui sintetizar a notação. E essa é a chamada equação de Newton, certo? Que vocês, quer dizer, devem ter estudado aí, uma boa parte de vocês, certo? Em algum curso. Essa aceleração vezes a massa é igual à força. Isso foi escrito por Newton. E essa equação, quer dizer, ela pode ser escrita também da seguinte forma, que é a forma que eu vou usar aqui com mais frequência. Pode ser escrita simplesmente assim, y ponto igual a v, quer dizer, velocidade, quer dizer, eu chamo essa primeira derivada da posição. A posição aqui, ó, uma posição no R3, certo? A velocidade também vai ser, certo, um objeto em R3, quer dizer, tem 3 componentes, quer dizer, V vai ter 3 componentes, V1, V2 e V3. E tem uma outra aqui, equação, certo, que é a equação para a variação da velocidade, que é o F. Vou colocar assim, YV, certo? E aqui eu estou fazendo M igual a 1, isso eu vou fazer durante a palestra inteira, só para eliminar essa letra M, que é a massa. Tá? Então essa é a equação de Newton para o movimento de uma partícula. Quer dizer, você tem uma partícula material, certo? Um ponto material, certo? De massa M, certo? Então isso descreve, essencialmente, se você conhecer a F, certo? Então conhecida a F, então dada a F, certo? Dada a F, a força, certo? Isso aqui é uma equação que depende da escolha da F. Dada a F, isso é um modelo. Então isso aqui, é um modelo, certo, matemático, para o movimento de uma partícula. É isso. Então, quer dizer, essencialmente, quer dizer, aqui é um modelo matemático, e aí, quer dizer, o problema vira matemática, certo? Bom, o próprio Newton, quer dizer, percebeu, certo?
E aí, quer dizer, isso está ligado, inclusive, à dedução das equações. E um dos problemas, quer dizer, então, dada f, é um problema de matemática, certo? Agora, é um modelo matemático para o meio de uma partícula. Agora, esse modelo ainda, quer dizer, tem que ser complementado, certo? Por condições, quer dizer, chamadas condições iniciais do problema, certo? Então, de fato, para tornar o problema o problema mais bem definido, quer dizer, eu associo a essa equação aí, ó, dois tipos de problema, por exemplo, diversos, aliás, mas um deles é o seguinte, quer dizer, problemas associados a essa equação. Certo? Eu prescrevo, quer dizer, então dados y0 e v0, quer dizer, um problema, certo? É o seguinte, é uma pergunta agora, existe yt, v de t, que resolve em 1, quer dizer, ou seja, eu vou escrever o que quer dizer resolver, resolve em 1 com y de 0 igual a y0, v de 0 igual a v0, quer dizer, isso aqui é uma pergunta. Se existe, quer dizer, a solução é única, é suave? Eu vou explicar o que é isso. Bom, então deixa eu comentar um pouco sobre essas perguntas e sobre esse problema. Então, quer dizer, então vamos voltar aqui. Então, isso aqui é uma equação diferencial, certo? Mas que depende da escolha de uma função força, certo? Escolhida a função força que depende do problema físico que eu estou estudando, o sistema físico que eu estou estudando, certo? Eu tenho uma equação, certo? Diferencial ordinária chamada, certo? Que é um problema de matemática, mas o estudo dessa equação, quer dizer, para a gente estudar essa equação, a gente precisa de condições suplementares, quer dizer, para achar uma solução. E é conhecido, certo? É sabido, o Newton já tinha ideia disso, que um dos possíveis problemas para associar essa equação é esse aqui, ó. Você prescreve as condições iniciais, quer dizer, posição e velocidade inicial, certo? E quer saber se existe, certo? Uma função, quer dizer, aqui me faço são 3 funções, certo? Posição em função do tempo, ou aqui as 6 funções, certo? Posição e velocidade em função do tempo. Então, o que quer dizer, quando eu coloco essas funções y de t e v de t aqui, isso aqui é uma identidade, quer dizer, o lado esquerdo, que são as derivadas de y de v, são iguais ao lado direito, que são as próprias v's, e essa f, que é a força, que a princípio depende de t, y e v. Mas ainda eu peço que essa solução, quer dizer, ela saia, esse y0 e v0 são dados, certo? Quer dizer, ela sai da posição y0 e sai com velocidade v0, quer dizer, então, ou seja, o y0 e o v0 mais essas equações aqui determinam o movimento, determinam o futuro dessa partícula aí, quer dizer, o futuro no sentido da posição em função do tempo dessa partícula. Então esse é o problema, certo? É o primeiro problema de equações diferenciais, certo? Que foi proposto pelo Newton, certo? E está ligado à criação do cálculo diferencial, de fato, quer dizer, um tremendo momento na história, certo? Da matemática e da ciência, certo? Quer dizer, colocar essa equação aqui. E nós sabemos que essa equação, com F igual a 1 sobre R2, certo? Quer dizer, força central que decai com o inverso do quadrado da distância, é um excelente modelo para o movimento dos corpos celestes. Sabemos isso. Quer dizer, então, Newton, quer dizer, também postulou essencialmente, quer dizer, ou usou já uma ideia que tinha antes dele, quer dizer, que a força que atrai o movimento entre o Sol e a Terra, por exemplo, decai com o inverso do quadrado da distância, é uma força central, quer dizer, que aponta em direção aos centros está na reta, certo? Que une a Terra ao Sol. E aí ele resolveu essa equação diferencial, que é uma tarefa difícil, de fato, difícil mesmo, certo? E viu que batia com os dados experimentais, quer dizer, que as órbitas eram elipses, tá? Enfim, é curioso o seguinte, a partir do momento que a gente acha a força, quer dizer, que a parte física do problema, vira um problema de matemática, que o Newton foi capaz de resolver no caso da equação da força que decai como 1 sobre o quadrado da distância. Bom, e o que são essas perguntas aqui, certo? Quer dizer, a princípio, se esse modelo é bom, você pode imaginar, como imaginou o Newton, isso aqui sempre deve ter solução, certo? A solução sempre deve ser única, quer dizer, ou seja, você tem a posição e a velocidade inicial, certo? E é de se esperar, certo? Que, quer dizer, se o modelo é bom, quer dizer, a Terra prescreve uma trajetória em torno do Sol, quer dizer, imagina-se, quer dizer, que ela seja única. E de fato é mesmo nesse caso, certo?
Mas não é sempre verdade, certo? Nem que a solução existe, nem que ela é única e nem que ela é suave. O que quer dizer suave aqui? Nessa palestra, suave quer dizer o seguinte. Uma função suave vai ser uma função que possui todas as derivadas de qualquer ordem e todas as derivadas são contínuas. Tá? Então, uma função que se chama sem infinito, quer dizer, a função suave é isso. Então, sempre que eu falo a palavra suave, quer dizer que todas as derivadas são infinitas, todas as derivadas existem, quer dizer, até ordem infinita, de qualquer ordem, e essas derivadas são contínuas, quer dizer isso. Então, a pergunta é, quer dizer, as soluções, quer dizer, esse problema de condição inicial, quer dizer, ele possui solução, bom, primeiro, ele possui solução, a solução existe, é única, e mesmo para equações diferenciais ordinárias, quer dizer, equações dessa natureza, quer dizer, só a título de exemplo aqui, eu vou citar duas Fs. A F do Newton, a coisa funciona, certo? Razoavelmente bem. Certo? Agora, não é para qualquer força que por exemplo, que essa equação tem solução, essa equação de Newton tem solução. Então, por exemplo, vou dar só um comentário aqui, observação. Observações, certo? Primeira observação é a seguinte, ó. Se eu fizer, isso aqui é um exercício de equações diferenciais ordinárias, certo? Se eu fizer f igual a v quadrado, quer dizer, f, essa função f, quer dizer, que tem que ser, a princípio, ela depende dessas três variáveis, mas eu posso tomá-la como depende só da variável da velocidade, certo? Se f depende só da velocidade, quer dizer, mostra-se o quê? Isso implica, quer dizer, isso aqui implica que as soluções com V0 maior que zero estão definidas para t maior ou igual a zero e t menor do que 1 sobre V0. Ou seja, aqui é surpreendente. O que acontece quando t se aproxima desse valor aqui? O que acontece é que o V começa a crescer, e de fato, quer dizer, mais ou menos o que acontece com a solução é que y de t se comporta-se mais ou menos como, sei lá, t menos V0. Explode, hiperbolicamente. Então, ela deixa de existir. Então, mesmo nesse problema da equação de Newton, quer dizer, com o V, se a força tiver essa carinha aqui, ó, não necessariamente a solução existe para todo t. Ela explode antes do infinito, quer dizer, ela existe, ela começa, existe, ou seja, não existe globalmente no tempo, quer dizer, a solução, com essa f aqui, as soluções não existem globalmente no tempo. Isso aqui é facílimo de ver, facílimo, quer dizer, é uma conta, certo? Quem já fez um curso de equações diferenciais ordinárias é capaz de fazer isso aí, certo? Após olhar o caderno, talvez um livro, mas é fácil. Então, isso aqui diz o seguinte, então, isso aqui, quer dizer, as soluções não existem globalmente, vou colocar essa palavra aqui só para reduzir, em t, quer dizer, no tempo, então não existe. Bom, B, outro exemplo. Suponha que eu tenho, quer dizer, a seguinte força, F igual a raiz de V, ou raiz de módulo de V. Neste caso, o que acontece, quer dizer, então neste caso, então, para V0 igual a zero, temos duas possíveis soluções. Duas possíveis soluções, quer dizer, então uma delas é simplesmente quer dizer, a partícula continua com a velocidade igual a zero para sempre, quer dizer, então V de t igual a zero, que é o V0, e a outra, também é fácil de ver, existe uma outra que é a raiz de t sobre 2. V de t igual a isso. E a variável x, quer dizer, aqui eu só estou colocando o comportamento, aqui está errado, isso aqui é v, viu? Só estou escrevendo a variável v. Depois, para você obter a x, tem que integrar uma outra equação diferencial, mas isso aqui é o comportamento da v. E aqui o comportamento da v é assim. Então, aqui, quer dizer, a solução é única. A solução não é única.
Então, quer dizer, mesmo no caso de equações diferenciais ordinárias, que a gente vai ver muito mais simples que a outra que a gente vai estudar, esse problema é difícil. Tá? Esse problema, quer dizer, não é óbvio quando a solução existe globalmente ou não, e para equações diferenciais ordinárias existem teoremas que garantem a existência de unicidade ou existência global. Certo? Mas existência global, por exemplo, mesmo em equações diferenciais ordinárias, é uma coisa sutil. Não é uma coisa assim, tem suas sutilezas. Bom, mas agora vamos para os fluidos, certo? Eu só queria ter eu estou sem relógio, quer dizer, aqui não tem relógio nessa sala. Tem. Meio de 15 não, tudo bem, estou no horário. Então agora vamos para o problema de fluidos. Quer dizer, o que acontece então com o fluido? O fluido é uma coisa, a princípio a equação vai ser muito mais complicada, e a razão é a seguinte, quer dizer, e aqui vem uma parte da aula, ou da palestra, que é uma parte um pouquinho mais complicada, que é a seguinte, quer dizer, primeiramente, o que é um fluido, quer dizer? Aqui é o movimento de um fluido, quer dizer, aqui nós vamos começar o estudo do movimento de um fluido. Um fluido é um conjunto de infinitas partículas, certo? Então, a coisa mais complicada aí, quer dizer, eu não vou agora querer seguir a posição de uma partícula no tempo, como eu estava fazendo na mecânica newtoniana, seguir a posição do Sol, certo? Da Terra em função do tempo, certo? No céu, etc. Agora eu tenho um conjunto, vamos pensar, certo, num fluido água, por exemplo, infinitas partículas que vão andar juntas, certo? O exemplo que eu vou usar aqui para tentar explicar algumas coisas, quer dizer, para vocês, quer dizer, sei lá, um modelo, certo, para um fluido, quer dizer, o fluido pode ser muita coisa, infinitas partículas, etc. Então vamos pegar um caso que nos é familiar, certo? Que é um fluido assim um pouco diferente, mas também pode ser considerado como fluido. Vamos pegar os carros na cidade de São Paulo, certo? Na cidade de São Paulo tem da ordem de milhões de carros, certo? Então aqui, quando você considera os carros na cidade de São Paulo como um fluido, quer dizer, cada carro é uma partícula fluida, certo? Esse negócio flui através das ruas, avenidas, etc, etc, etc. E aí, como é que a gente descreve isso, certo? Então, uma maneira de descrever esses infinitos carros, certo? Os infinitas partículas de um fluido é a seguinte. Lá num ponto X aqui, X para mim também está no R3. Isso aqui é a posição inicial da partícula, certo? A posição inicial da partícula, quer dizer, que no instante zero está em X, quer dizer. Então aqui X pertence a R3, né? Então vamos colocar aqui. Aí o que acontece? Aí eu pego pego a partícula no instante x, certo? Que é o carro no instante t igual a zero, desculpa, mas que está no lugar x, e saio seguindo esse negócio aqui, ó. E no instante t, ela ocupa a posição φ de tx, que vai ser o quê? A posição no instante t dessa partícula que estava em t igual a zero no instante x, certo? Agora o que acontece? Eu vou ter infinitas, certo, partículas ou infinitos, quer dizer, infinitos carros, tem inúmeras partículas, certo? No caso, milhões de carros, quer dizer, então, então vou fazer um experimento, quer dizer, em cada carro, isso é um experimento que acho que está na cabeça de muita gente, é o ideal de muito prefeito aqui em São Paulo, que é o seguinte, você coloca um chip em cada carro, certo? Um GPS em cada carro, tal que você consiga controlar, certo? A posição de cada carro em cada instante do tempo. Quer dizer, então um cara pode ir lá na prefeitura, certo? Liga lá um computador e fala, quero saber onde está o carro tal. Tem um GPS lá dentro, por lei, certo? O cara vai lá, está lá, latitude e longitude. Tá? Correto? Então o cara consegue identificar a posição de cada carro no instante do tempo. Então o que é aqui, ó? Então aqui, ó, X aqui, certo? É um rótulo do carro, certo? Quer dizer, a posição que o carro estava no instante t igual a zero, certo? Suponha que você começa a fazer isso no instante t igual a zero, quer dizer, uma coisa absurda, porque você usar o X, a placa do carro, certo? A placa do carro, o X seria a placa, identifica cada carro. Aqui é um pouco diferente, certo? Como as partículas são idênticas de um fluido como a água, por exemplo, eu vou identificá-las como? Vou começar a observar o sistema a partir do instante t igual a zero, e o rótulo de cada partícula, em vez de ser a placa, que não vai dar para botar a placa em cada partícula do fluido, vai ser a posição inicial da partícula do fluido, certo? Do carro. Eu olho para vocês e enxergo esse negócio preto aqui, por isso que está me incomodando um pouco. Né? Então, quer dizer, então é isso. Bom, e aí acontece. E aí, o φ de tx, quer dizer, essa função, então, vai me dar a posição da partícula no instante zero estava em x, que é ao longo do tempo. Quer dizer, conforme esse t varia, eu sei onde cada partícula está, ou cada carro está. Certo? Então, eu tenho um controle absoluto disso aí.
Bom, na equação de Newton, o que aparece? Bom, isso aí simplesmente, quer dizer, é um jeito de seguir as partículas. Certo? Mas na equação de Newton, o que acontece? Quer dizer, agora eu vou usar a equação de Newton, por isso que eu falei antes, para escrever uma equação para a dinâmica dessas partículas. E a única coisa que eu sei até aqui, quer dizer, que se sabia, por exemplo, no século XVIII, certo, é que as partículas com certa massa satisfazem a equação de Newton. Então, o que eu faço? A equação de Newton aparece não só a posição da partícula, mas aparece a velocidade da partícula. Certo? Então, eu vou derivar esse negócio aqui, ó, em relação ao tempo. E vou escrever assim, ó, d dt φ de tx, quer dizer, o x aqui é constante, eu poderia colocar a derivada parcial aqui, mas não vou colocar esse ddt mesmo, certo? E vou chamar essa grandeza aqui, ó, de φ ponto de t de x, e vou dar um outro nome para isso, certo? Esse nome que eu vou dar para isso, o nome que eu vou dar para isso é v. Quer dizer, vou dar um nome de velocidade, certo? Mas vou dar agora eu vou escrever daqui de uma maneira diferente. Eu vou definir uma função, isso aqui é uma definição. Talvez eu devesse escrever até maior, porque essa definição é fundamental. Deixa eu escrever maior aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a uma definição da função v. V de φ de tx t. Então o que é isso? Isso aqui simplesmente é o seguinte, bom. Eu pego e faço a derivada, fixo o x aqui e derivo, certo? Em relação ao tempo. Eu tenho o quê? Eu tenho a velocidade da partícula. Certo? Aqui, ó. Vou chamar de v. Ou φ ponto, certo? Então, se vê o que é? Isso aqui, ó, é a velocidade. Bom, velocidade, eu vou colocar assim, mas eu vou falar, porque senão vai ficar grande para escrever. Essa aqui é a velocidade, vou colocar assim, ó, da partícula aqui, ó, y de t. Onde esse y aqui, o que é esse y? Esse y simplesmente é o φ de tx. Em vez de colocar φ de tx aqui, eu coloco a posição, certo? φ de tx. Então é a velocidade da partícula no ponto y, certo? No instante t. E esse y o que é? É a posição que a partícula aqui no instante zero, certo? Que no instante zero estava em x, ocupa, certo? No instante t. É isso. Então, essa é a definição do V de φ de tx. Quer dizer, então o que é isso? É o seguinte, quer dizer, aí, quer dizer, o que é esse V de yt? Esse V de yt, por que eu coloquei esse y aqui, esse φ de tx aqui? Bom, aqui a palestra vai ficar confusa. Eu tenho certeza que vai ficar confusa, porque eu fiz um curso já de mecânica de fluidos quando era segundo ano da faculdade, e a partir daqui comecei a entender pouco da aula. E demorou para entender, quer dizer, então, aqui se vocês se perderem, tudo bem, quer dizer, né? Porque é natural, quer dizer, não é uma coisa talvez até saudável. Porque é uma coisa que parece simples, mas não é tão simples quanto parece. Quer dizer, é simples depois que você sabe, mas demora um pouco, quer dizer, para entender. Existe uma certa reflexão. Então o que acontece? Essa aqui eu estou definindo assim, quer dizer, velocidade, certo? Nesse instante φ de tx, e é isso, vamos continuar. Bom, tudo bem. Mas não aparece só isso na equação de Newton, porque na verdade a equação de Newton não aparece a velocidade. Olha, a velocidade também pertence a R3, hein? Tem 3 componentes aqui, ó. Mas aparece a aceleração, quer dizer, a derivada da velocidade, certo? Então o que eu preciso fazer? Eu vou derivar, certo, a velocidade de novo. E aqui há 2 maneiras de fazer essa derivada. A primeira maneira eu vou fazer de um jeito mais fácil, certo? Quer dizer, e mais intuitivo. Depois eu vou fazer de um jeito menos intuitivo. A coisa natural aqui é o seguinte, é considerar agora a segunda derivada da posição, em função do tempo. Certo? Que é o, sei lá, que eu vou colocar como φ 2 pontos aqui, como eu fiz antes, de tx. Então daqui é a aceleração. Aceleração da partícula que no instante zero estava em x, certo? Mas no instante t. Isso daqui eu vou igualar a força. Isso aqui, bom, isso aqui o que eu vou fazer? A equação de Newton, a lei de Newton está aqui, ó. T, φ de tx, φ ponto de tx. Quer dizer, a força depende da posição, do tempo e da velocidade, certo? A princípio, então essa aqui é a lei de Newton. Uma lei de Newton de uma forma genérica, certo? Quer dizer, aqui onde a F não está explícita aí, a lei de Newton. Para cada uma das partículas. Agora, a pergunta é a seguinte, certo? Aqui eu tenho um número enorme de partículas, infinito de partículas a princípio, certo? Se o fluido é limitado. E cada uma delas admite essa descrição que eu estou falando, certo? Agora, cada uma delas está sujeita a uma força, pela lei de Newton. Mas que força é essa? Certo?
Quer dizer, a grande pergunta, quer dizer, é qual que é a força, certo, que aparece aqui, ao qual está sujeito uma partícula do fluido. E aí começa a história, certo? Quer dizer, uma história longa, bem longa, que de fato começa quase que imediatamente após os princípios, quer dizer, o pessoal começou a pensar já nesse plano de fluido, certo? E uma força que já era conhecida, quer dizer, que existe, certo? A força no fluido, a pressão hidrostática, que a gente aprende no colégio, certo? Você calcula lá, certo? A força hidrostática quer dizer que a água está parada, quer dizer, o fluido está parado. O fluido está parado, quer dizer, tem uma força hidrostática lá, tem um vaso assim, tem uma força hidrostática que a gente aprende a calcular, certo? E que depende, cresce linearmente com a altura da coluna d'água, certo? E, enfim, então existe a pressão. E foi o Euler, certo, que colocou, quer dizer, a primeira equação da mecânica de fluidos, assim, equação dinâmica da mecânica de fluidos, que falou o seguinte: essa força aqui, ó, é menos o gradiente da pressão de T φ Tx. Primeiramente, não depende da velocidade, depende só da posição, e ela é gradiente de P, quer dizer, uma função P, essa P o que é? Pressão, é uma função nova aqui na parada, certo? Pressão, e uma função a princípio desconhecida, certo, no caso da dinâmica, certo? E aí, quer dizer, e essa é a lei de Newton, certo, por um fluido, se chama um fluido ideal, um fluido de Euler. E, bom, só que essa pressão é mais uma incógnita, certo? Porque essa pressão aqui, a princípio, você pode imaginar, essa pressão é hidrostática. Se a pressão for hidrostática, você vê que você não tem coisas razoáveis. Tá? Então você precisa, quer dizer, essa pressão é uma função a mais que aparece aqui, ó. Não dá para ser determinada só dessa equação, ela precisa de uma equação a mais. E o Euler percebeu o seguinte, quer dizer, um fluido, quer dizer, uma coisa compressível, certo? Então vamos pegar o caso de automóveis, certo? A gente vai querer descrever o movimento de automóveis pela via de São Paulo, certo? Então o que acontece? Uma coisa óbvia que acontece é o seguinte, quer dizer, isso depende da densidade de automóveis nas avenidas. Se a avenida está vazia, o que acontece? Está na marginal vazia, certo? Você anda rápido, anda no limite de velocidade, você está dizendo na velocidade, você andava no limite do carro. Se tem muito carro, quer dizer, certo? Quer dizer, a densidade de carros aumenta, certo? Quer dizer, a velocidade também cai. E também aumenta, intuitivamente, a pressão, certo? Até a pressão, você tem carro para todo lado, moto passando para todo lado, quer dizer, a pressão aí aumenta do motorista, certo? Está sob pressão na marginal. Então, quer dizer, a pressão está ligada, está intimamente ligada com a densidade, certo? E aí, quer dizer, existe, para um gás, por exemplo, isso também já conhece na época do Euler, você pega um gás e comprime o gás, certo? Tem leis de compressão do gás, etc, etc. Mas existem fluidos, tipo a água, certo? Que são muito difíceis de serem comprimidos, quer dizer, ou seja, ela é compressível, mas você precisa de uma força tão grande para comprimir, certo? Que você despreza, assim, você, a princípio, idealiza a água como fluido incompressível. Então, qual foi a sacada do Euler, certo? A sacada do Euler foi o seguinte: foi impor, certo? Impor uma condição, certo? Nessa φ aqui, que é a preservação de volume. Então, φ de T. Agora, a φ de T, assim, ó, como uma aplicação, uma função de R3 em R3, quer dizer, ela preserva volume, quer dizer, ou seja, preserva volumes, quer dizer. Você não pode pegar e... Você pega uma região aqui de fluido, você tem volume no tempo T, ela tem que ter o mesmo volume. Ela pode mudar de forma, mas o volume não pode mudar. Então, essa aqui é a incompressibilidade. Aqui é a incompressibilidade, certo? Vou escrever aqui embaixo, é ruim isso, mas eu vou escrever. Depois eu volto para cima, porque eu vou reescrever essa equação. Essa equação ela é intuitiva dessa forma aqui, em coordenadas, essas são chamadas coordenadas lagrangianas. Quer dizer, quando eu descrevo um fluido usando essa função φ de Tx aqui, ó, essa chamada descrição lagrangiana do fluido, que era conhecida pelo Euler, que viveu muito antes do Lagrange. Hein? Eu não, quer dizer, a razão lagrangiana, esse nome, talvez porque o Lagrange deve ter usado isso para outras coisas, mas o Euler fez aqui, o Euler já usou isso aqui. E talvez até gente antes do Euler. Agora, o que o Euler fez, quer dizer, que foi o ponto crucial, é o seguinte, é reescrever essa equação em chamadas variáveis eulerianas, que essencialmente, em vez de usar essa função aqui, ó, φ, para descrever o movimento fluido, nós vamos usar essa V aqui, ó, certo? E aí que eu vou chegar na equação chamada equação de Euler mesmo. Essa aqui também é chamada equação de Euler, mas em coordenadas lagrangianas, mas a equação de Euler mais tradicional que vocês vai no livro, está escrito em outro sistema de coordenadas, certo? Quer dizer, uma equação para V, nas variáveis eulerianas chamadas. Então, deixa eu escrever aqui o passo do Euler aí, certo? Então, o passo do Euler é o seguinte. O passo do Euler é o seguinte, 4, 5, quer dizer, o que o Euler faz? O Euler faz o seguinte, ó. Primeiramente, você pega essa V aqui, ó, eu vou derivar isso aqui de novo. Então, pega essa equação aqui e deriva de novo. Então, de 4 estrelas, o que acontece aqui, ó? Eu derivo esse negócio de novo em relação a T.
Então, o que acontece? É φ 2.tx, o que é isso aqui? Isso aqui simplesmente eu vou derivar agora lá dentro. Então, eu vou derivar aqui, ó. E mais ainda, aqui eu vou derivar, eu tenho componentes aqui, certo? Então, eu tenho 3 componentes, porque esse φ também está no R3. Então, eu vou pegar uma componente particular aqui, pega a componente I aqui, ó. Essa componente I da posição da partícula, certo? Então, eu vou derivar isso em relação ao tempo e vou escrever. Então, o que acontece? Isso aqui o que vai ser? Isso aqui, agora eu vou derivar essa V aqui, ó. Então, essa V vai ter 2 partes a derivada. Primeiro vai ter a derivada parcial, quer dizer, em relação a... Vou deixar o Y aqui, ó. T. Esse Y aqui, ó, lembre-se, ele é igual ao φ de Tx. Eu fixo o Y aqui e derivo em relação a T. Eu estou derivando, então, em relação a T essa expressão. Só que o T aparece aqui e aqui. Primeiro eu fixo isso aqui e derivo em relação a essa, derivadas parciais. E depois, o que acontece? Agora eu vou derivar em relação àquela variável lá, o φ de Tx. Então, o que eu faço aqui? Agora eu faço assim, ó. Aqui eu vou ter o VJ, certo? Então, eu vou ter o V de I, certo? Aqui, de fato, é y igual a φ de Tx, certo? Então, eu derivo isso aqui agora em relação à variável yj. Deixa eu colocar assim, ó. Com o t constante, certo? E multiplico isso, quer dizer, aqui ó, eu tenho 3 componentes. Aqui está errado, não está errado. Isso aqui, não, está certo, yt. E agora tem 3 componentes de y, certo? Agora, y é igual a isso. Então, agora eu tenho que derivar em relação a cada uma das componentes de y. Então, isso aqui vai dar φ j de t dt, certo? E aqui eu somo em j. Somo em j. Isso aqui agora, por essa definição que eu tinha aqui, ó, novamente por essa expressão aqui, o que é? É simplesmente a componente j da velocidade. Na posição, quer dizer, y, que é aquela φ de Tx. Então é isso. Então a segunda derivada, eu escrevo dessa maneira aqui, ou abreviadamente. Bom, eu vou usar como uma notação, quer dizer, eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira. Ó, isso aqui, ó, eu vou escrever, bom, del t v de yt, mais, vou colocar aqui isso aqui é uma notação, certo? Aqui tem um j, certo? J de yt. Isso aqui o que é isso aqui? Isso aqui simplesmente é isso aqui, ó. É o VI. Aqui eu estou trocando I com J, né? Aqui é I, desculpa. Aqui é I. E aqui é a soma em J. Então isso aqui é VJ del YJ V YT, é isso. Está errado isso aqui também. Isso aqui simplesmente é essa soma aqui, ó. É o V escalar nabla. Nabla é esse operador aí que vocês aprendem em cálculo, certo? Isso aqui vai de 1 até 3. Então é isso. Isso é uma anotação para isso. Então, sinteticamente, eu vou escrever isso. E aí o que acontece? Agora eu olho essa equação aqui, ó. O que eu faço agora? Agora, a equação de Euler, o que eu faço? Isso aqui vai ser igual a menos gradiente de P no ponto φ de Tx, T. Isso daqui, ó, simplesmente é o meu y, certo? Correto? Isso aqui simplesmente é o meu y. E aí eu obtenho a seguinte equação, que eu vou reescrever assim, ó. Isso aqui implica nas equações de Euler, chamadas equações de Euler, o movimento de um fluido. Que é a seguinte equação. dTV mais V. Eu vou escrever assim, ó. E essa equação aqui, ó, que é a segunda equação, essa equação aqui, ó, a incompressibilidade, simplesmente eu uso o teorema da divergência de Gauss aí. Você vê, olha, usando o teorema da divergência de Gauss antes dele existir. Muito antes. Divergência de V igual a zero. Onde é a divergência de V? O que é isso aqui? Isso aqui é incompressibilidade. É incompressibilidade. Divergência de V é aquilo que a gente também aprende em cálculo 3. Divergência de V de YT. Aqui não significa o quê? Somatória. E de 1 a 3 del YI
VI, componente I, de YT, é isso. Então, essas são chamadas equações de Euler. Então, deixa eu colocar aqui em laranja, aqui, equações de Euler. Chamadas equações de Euler. Essa equação foi escrita por Euler em 1757. 2 publicações. 57 saiu em francês, em algum lugar, talvez acho que na própria Alemanha mesmo, mas escrito em francês. Em 59, escrito em latim. Em francês, é uma versão reduzida das equações, da dedução, certo? De acordo com as pessoas que leram, que eu nunca li, muito mais legível que em latim. Em latim, quer dizer, é a matemática mais rigorosa, certo? Mas, como sabemos, mais difícil, certo? Que talvez pouca gente foi capaz de ler na época. Enfim, e uma boa parte do teorema, do artigo do Euler, quer dizer, é exatamente essa equação aqui, ó. Porque isso aqui não existia, divergência do campo é dedução do Euler. E isso aqui, quando a gente aprende, por exemplo, em cálculo 3, certo? O que quer dizer? Essencialmente o seguinte, ó, se a divergência num volume é zero, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o volume quer dizer, divergência desse campo de velocidades é zero. Quer dizer que, essencialmente, o que entra nesse volume aqui, você fixa o volume, certo? O que entra por um lado tem que sair por outro. Voltando no caso dos carros, certo? No caso dos carros, o que é essa equação aqui? É uma equação escrita em outras coordenadas, certo? Quer dizer, que é as chamadas coordenadas eulerianas. Então, qual que é a incógnita aqui? A incógnita aqui é esse V aqui, ó. A velocidade da partícula no instante t no ponto y. Certo? Chama de y aqui, o ponto que eu usei x para posição inicial, certo? No caso lagrangiano. Então, essa aqui é uma outra de uma ambição, certo? De um prefeito de São Paulo. Qual que é a outra ambição? Em vez do cara botar um GPS em cada carro, ele fala, pô, isso é impraticável. Porque o cara não vai levar o carro para botar o GPS, o cara não licencia o carro, ele vai desligar o GPS. Não, vamos fazer diferente. Vamos encher de câmera, São Paulo. A gente bota uma câmera em cada quarteirão, ou uma câmera a cada 10 metros. Certo? Aí o que acontece? Aí nós não vamos conseguir monitorar cada carro, mas eu vou saber exatamente a velocidade do carro no ponto X da Marginal Pinheiros ali. Então, sei ali... Com isso, inclusive, ele pode até calcular, certo, se o fluxo, certo, é constante de carros. Por quê? Você pode pegar aqui a marginal num ponto aqui, mede num ponto aqui, você mede a velocidade de entrada aqui, mede a velocidade de entrada aqui e vê, certo, se o que entra de carro aqui sai aqui, certo? Essencialmente, você pode ver se o fluxo é incompressível. Todo mundo na mesma velocidade, certo? Quer dizer, um atrás do outro, etc. É um fluxo incompressível. Tá? Então, quer dizer, a descrição euleriana é essa, quer dizer, você, em vez de você seguir a partícula, em vez de você seguir o carro, você bota radar câmera em todo lugar, certo? E fica lá um cara monitorando, certo? O computador monitorando a velocidade das partículas em cada ponto de São Paulo. Certo? Esse é o ideal, certo, de monitoramento, assim. Então, são 2 descrições possíveis, certo? Uma você marca o carro, que é a lagrangiana, a outra você esquece de pegar o carro, assim, seguir o carro, mas você bota radar em todo lugar, câmera em todo lugar e mede a velocidade do carro em cada ponto. Agora, aqui, note bem, aqui é diferente, porque isso aqui você não está querendo só descrever um fluido. Isso aqui é uma equação que é o seguinte, aqui, qual que é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte, o problema, a partir dessa equação, e esse que é o grande problema, é o seguinte, qual que é o problema associado a essa equação? O problema aqui, ó, matemático, como na equação de Newton, certo? É o seguinte, é dado V0 de y, quer dizer, que é exatamente o V de y no instante zero, determinar V de yt, para t maior que zero, por exemplo. Essa é a pergunta. Quer dizer, então, isso aqui, a princípio, a partir dessa equação, você deve ser capaz de fazer, se a solução existir, enfim, for suave, única, etc. Bom, tudo bem. E quais são as equações de Navier-Stokes? Estamos chegando lá já, pelo menos as equações. A equação de Navier-Stokes é o seguinte, quem fez mecânica, tá vendo aqui, ó, aparece o gradiente de P. O gradiente de P, essa é uma força conservativa, que a gente também aprende, certo? Quer dizer, então aqui, certo... Se pensasse como partícula, certo? Aqui está num campo de forças que é um gradiente, quer dizer, um campo de força conservativo, essencialmente. Então a energia é conservada, etc, etc, etc. Mas é sabido já era sabido que, de fato, o movimento de um fluido, por exemplo, não é conservativo no sentido que você pega um líquido, certo? Mistura ele, dá uma velocidade inicial, certo? Se fosse valer essa equação aqui, certo? Em senso estrito, quer dizer, esse fluido nunca ia parar de se mexer, porque conserva energia, quer dizer, sempre vai ter velocidade, mas a gente sabe que você mexe lá o cafezinho, certo? Uma xícara, tem uma hora que ele para de mexer, certo? Quer dizer, o movimento para. Então tem que ter uma dissipação, quer dizer, o movimento tem que parar por alguma razão. Então falta um termo nessa equação, certo?
E o termo que falta novamente remete à física, é um termo da força. Esse lado direito, esse lado esquerdo da equação aqui, ó, que é esse lado aqui da equação de Euler, é que tá certo. No sentido que há um princípio fundamental da mecânica clássica. Certo? Agora, o lado direito é um lado que até hoje é motivo de discussão. Essa parte que o Euler introduziu, e o Navier e o Stokes, de fato o Navier, que é um francês, quer dizer, que estudou na Escola Politécnica de Paris, no seu comecinho, quer dizer, logo na época do Napoleão Bonaparte, certo? E o Navier, que era um engenheiro hidráulico, certo? Quer dizer, trabalhava fazendo pontes, canais, etc, etc, chegou colocou mais uma força nessa equação, certo? Que é exatamente para dissipar energia. Só que o Navier, quer dizer, ele não escreveu, quer dizer, ele fez uma meia heurística, assim, quer dizer, uma coisa um pouco elaborada, mas correta. E 50 anos depois, o Stokes, que além de um bom, assim, um físico, era um grande matemático também, como se sabe que eu tenho o Stokes, colocou essa força aí, chamada Navier-Stokes, certo? De uma maneira mais, quer dizer, dentro de uma teoria, quer dizer, não só pegou e estudou as consequências desse termo de força adicional, fez uma série de trabalhos com relação a isso, então por isso que a equação leva o nome de Navier-Stokes. Mas qual que é a equação Navier-Stokes? Quer dizer, adiciona-se uma força a mais aí. A equação Navier-Stokes é a seguinte. A equação Navier-Stokes, Navier, acho que fez isso por volta dos 1820, e o Stokes por volta. O Stokes escreveu diversos artigos nesse tema, certo? Então, não sei exatamente quando aparece isso aí, certo? Mas é por volta disso. Quer dizer, a equação de Navier-Stokes é a seguinte: você pega a equação de Euler e adiciona um termo a essa equação, do lado direito. Que termo é esse? Esse termo aqui, ó. Continua ainda tendo incompressibilidade. Certo? E aí, esse termo, quer dizer, o que é esse termo aqui? Esse termo aqui é um arrasto, quer dizer, um arrasto viscoso, quer dizer, o que significa esse Laplaciano de V? Deixa eu explicar para vocês. O que é Laplaciano de V? Laplaciano de V aqui é uma coisa interessante. O que quer dizer Laplaciano de V? Então, vamos escrever aqui o que é o Laplaciano de V. Laplaciano de V tem três componentes, V1, V2, V3, que é uma velocidade, certo? Então, Laplaciano de V é o seguinte, ó. Laplaciano de V é o seguinte, vamos pegar uma componente dele, aí. Isso aqui vai ser o Laplaciano usual, quer dizer, o que quer dizer? Aqui é a soma de J, de 1 até 3, dVj, yt, dRi. Você suma em J aqui. Agora, isso daqui isso aqui é igual, quer dizer, para deixar isso um pouco mais concreto, isso aqui é igual ao seguinte: isso aqui é o limite de R tendendo a zero da seguinte coisa. Eu vou explicar o que é isso, porque senão ninguém vai entender nada. Então, pego o VI, integra aqui em d sigma, não vou nem colocar a variável de integração, porque eu vou explicar o que é isso, menos VI de YT. É isso. Então, o que significa essa coisa aqui? Significa o seguinte: qual que é a ideia do Stokes aí, do Navier? Significa o seguinte: você pega agora, é uma ideia que também, para nós motoristas de São Paulo, também é intuitiva, porque olha o que acontece, ó. Você faz o seguinte, ó. Você pega a velocidade aqui do carro que está aqui no meio, isso aqui eu vou chamar o V, o componente J da velocidade, I, né, que eu chamei, YT. Aí o que você faz? Você pega uma circunferência de raio R, de raio R, centrada em Y, que é exatamente isso aqui, ó, circunferência de raio R, esfera, né, que é o caso eu estou no R3, aqui é uma esfera. Isso aqui, se vocês olharem, 4πr ao quadrado é a área da esfera, certo? Correto? Tá? Então, essa é uma integral da componente da velocidade. Esse d sigma aqui é aquele que a gente aprende o elemento de área, certo? Sei lá como se chama, tá? Na esfera de raio R, quer dizer, então isso aqui é R ao quadrado, certo? Seno de φ, dr, dφ, certo? Em coordenadas esféricas, tá? Quando se tinha cálculo 2, 3, não sei, tem coordenadas esféricas, né? Então isso aqui é exatamente quando se escreve a forma de volume em coordenadas esféricas, dá esse R quadrado vezes seno de φ, né? dr dφ. É isso aí. Desculpa, dφ de θ, errei, e seno de θ. Seno de θ
de θ de φ. É isso, R2 seno de θ de φ. Mas enfim, mas é a forma de área aqui, ó, é a unidade de área na esfera, de raio R. E aí o que você faz? Aí o que você faz é o seguinte, você pega agora, pega aqui, suponha que nessa esfera aqui, ó, todo mundo tem uma velocidade enorme. Ou seja, você está na marginal, certo? No ponto Y, no instante T. Ao seu lado, certo? Você está a 70 por hora, certo? Todo mundo passando a 120, assim, certo? Você tem o de trás da frente desviando, etc. O que acontece com você, certo? Você se sente pressionado, certo? Então, o que esse termo está dizendo é o seguinte, que existe uma aceleração aqui. Isso aqui é proporcional, essa aceleração é proporcional à média da velocidade dos vizinhos. Quer dizer, se os vizinhos estão rápido, eles tendem a me arrastar junto, quer dizer. Tá? Então, esse termo aqui é simplesmente a modelagem infinitesimal desse fato aqui, ó. Você toma a média das velocidades dos seus vizinhos, certo? No seu ponto, subtrai da sua velocidade, porque ó, se você tiver a mesma velocidade dos vizinhos, aqui dá zero. Certo? Correto? Você não sente força nenhuma se tiver os vizinhos. Mas se os vizinhos estiverem mais rápido, eles te levam para frente. Se os vizinhos estiverem mais devagar, eles te seguram, exatamente. Você está andando, você quer andar a 120 e o cara está a 70, certo? Ele te segura. Mesmo que você dê umas viadinhas, etc., ele te segura, o fluxo te segura. Então esse é o termo que o Navier e o Stokes introduziram, que é o termo de viscosidade. Isso aqui é uma constante, certo? Que depende do fluido, que eles chamam de viscosidade. Não sei quem introduziu esse termo de viscosidade, talvez existisse antes, inclusive, esse termo, enfim, mas é a viscosidade que você mede, depende do fluido. Então essa é a equação Navier-Stokes, certo? E o que a gente quer aqui novamente, o problema é o seguinte, você quer isso daqui mais a condição inicial, certo? Você tinha antes e quer saber se a equação define a dinâmica para frente. Bom, sem mais, vamos direto ao problema, certo? Que rende $1 milhão para quem resolver. Então essa é a equação Navier-Stokes. Essa como dizer, uma maneira de explicar o termo introduzido pelo Navier e pelo Stokes. Então vamos ver qual que é o problema. E aqui, ó, eu tenho que colocar condições iniciais, certo? Então, que eu não vou escrever. Vamos direto ao problema. O problema é o seguinte. 7. Problema. Esse aqui é o problema do Instituto Clay. O problema, quer dizer, dá-se $1 milhão para quem resolver das duas alternativas. Primeira alternativa. Dada V0 de Y. Dada V0, vou colocar assim. V0 sempre é V0, essa aqui, ó. Condição inicial. Essa aqui, ó. Dada V0 suave, o que quer dizer suave? Foi o que eu falei, possui infinitas derivadas. É o que a gente entende uma solução, certo? Mais ainda, como esse problema, você vai estar com o problema no R3 inteiro, no espaço inteiro, quer dizer, então você, óbvio, você não pode dar uma velocidade muito grande no infinito, porque isso claramente ia levar a problemas, certo? Tem muita energia no sistema, o espaço é infinito. Então, você simplesmente restringe a energia que você coloca na condição inicial. De que maneira? Da seguinte maneira, dada a V0 suave, com todas as derivadas decaindo mais rápido que qualquer polinômio, e a divergência do campo de velocidades inicial também é igual a zero, porque senão... Então, primeiro, dada V0, com todas as derivadas decaindo mais rápido que qualquer polinômio, ou seja, você deriva isso aqui tantas vezes quanto você queira, certo? Daí você divide isso, certo? Multiplica isso por um polinômio, uma coisa que cresce, certo? O produto dessa derivada por qualquer polinômio em x, em y, aí, certo? Vai a zero quando y vai para o infinito. Ou seja, esse negócio é como se você pegasse assim, o fluido e só perturbasse ele numa região do espaço. Quer dizer, se você pega uma região do espaço, dá o V0, quer dizer, o V0 é diferente de zero só numa certa região do espaço. E a divergência é zero. Bom, então, dado isso, o que você quer mostrar? Você quer mostrar, o problema é o seguinte. Quer dizer, você ganha $1 milhão se provar o seguinte. Provar que V de yt existe para todo t
E permanece suave. Suave. Essa é a primeira opção. Como ninguém sabe qual é a solução desse problema, existe a opção oposta disso. B. É outro problema. Quer dizer, mas qualquer um dos dois ganha 1 milhão. Encontrar V0, tal que, como em A, né? Com as propriedades em A, tal que, para t igual a t finito, V de yt não é suave. É isso. Ou seja, ela perde diferenciabilidade, ela forma um... De fato, o que acontece, eu vou conversar um pouco sobre isso, quer dizer, então é isso. Ela deixa de ser suave. Esse é o problema. Tá? Então, quer dizer... bom, o que se sabe sobre esse problema? O que se sabe até aqui? Isso aqui é um breve histórico. Esse problema, como os outros, certamente, quer dizer, tem uma longa história de tentativas e etc., frustradas e de equivalências. É um problema rico, uma história rica na matemática. Mas deixa eu só dizer o seguinte, um breve histórico, muito brevíssimo histórico, mas histórico. É o seguinte, olha, o resultado talvez mais importante de todos, bom, óbvio, outra coisa, deixa eu só explicar o seguinte. Esse é um problema de consistência matemática. Não tem nada a ver, certo, a princípio, com a física do problema. Quer dizer, não é saber se a questão de investigação é boa do ponto de vista físico, não é boa, etc. É um problema de matemática. Porque esse é um modelo matemático para o fenômeno de escoamento de um fluido, certo? O mínimo que se espera de um modelo é que ele seja consistente, quer dizer, ou seja, que a solução exista, esteja bem definida, seja única, certo? Quer dizer, então, é um problema de consistência matemática. Aqui não tem... Certo? É provável que essa equação não seja um bom modelo para o escoamento de um fluido sob certas condições. Em particular, se falhar esse negócio aqui, se for verdade essa segunda hipótese aqui, isso aí não vai inviabilizar, certo, o uso dela, certo, na engenharia, como se usa, certo? Não vai inviabilizar, porque se falhar, eu vou dizer o que vai acontecer, quer dizer, a velocidade vai ter que ser infinita em algum ponto. E se a velocidade é infinita, é mais ou menos óbvio que isso aqui não vai, certo? Esse mecanismo de difusão de energia aqui, ó, não deve valer mais. Não tem por que valer esse mecanismo de difusão de energia para velocidades enormes. Você quiser, hajam outros mecanismos de difusão de energia. Então, esse é um problema simples matemático. Quer dizer, não é uma coisa que, certo, ligada a... saber se esse modelo é ou não é consistente. Vale 1 milhão, porque, como eu disse para vocês, que é difícil e muita gente boa tentou botar a mão, quer dizer, enfim, e não conseguiu resolver. Certo? Precisa de uma ideia, certo? Talvez de alguém que esteja nessa sala, inclusive. Certo? Uma ideia nova. Claramente, isso aqui todo mundo diz que precisa de alguém com a cabeça limpa nesse problema aqui, uma ideia nova. Então, um breve histórico. A coisa mais importante de todas, não há dúvida, o resultado mais importante é devido a matemática, isso aqui é matemática, não estou falando agora de razão de física, de relevância, isso aqui é simples matemática. Jean Leray, 1934. O que ele prova? Ele prova, quer dizer, provou, quer dizer, a existência de soluções fracas, que eu precisaria dizer o que é. Não vou dizer porque não vai dar tempo. Mas o que é? São soluções em média, soluções fracas. Soluções em média, quer dizer, você tem que integrar isso, essencialmente, novamente, você integra soluções em média. A grosso modo, certo? Aí, essas soluções, quer dizer, não se sabe se são únicas. Não se sabe se essas soluções do Jean Leray são únicas. Não se sabe se as soluções são únicas. Não se sabe se são únicas. Bom, esse é o primeiro resultado, 1934. Um outro resultado, bom, outra coisa, esse problema aqui, agora vai ficar claro o que eu vou falar agora, é para o Y pertence a R3 aqui, certo? Porque para Y em R2, vou colocar aqui, ó, B, para Y pertencente a R2, quer dizer, se o fluido vivesse em duas dimensões, certo?
Aí existe o teorema. Vale a afirmativa (7A). Se você começar com uma solução lisa, ela permanece lisa. Isso é um resultado notável, certo? Devido a uma matemática, acredito que russa, certo? Não sei se é russa, uma da União Soviética, que também tem um nome aqui difícil de escrever. Putz, agora como é que escreve esse lado? Zins. Tem um Y aqui, ó. Kaya. Olga Ladzinskaya, certo? Dos anos 60. Quer dizer, em R2 isso aqui vale essa hipótese A, é verdade. Isso aqui em R2 está feito. Tá? Bom, aí, o resultado mais recente, que diz que, quer dizer, nessa direção aqui é o seguinte, C. O terceiro, olha, existem inúmeros resultados, certo, nessa equação. Estou pulando um monte de coisa, estou pulando só realmente os que eu acho mais relevantes e acho que talvez a maioria ache também. É um resultado devido a Caffarelli, que é um argentino, que é um americano, e Nirenberg, que é um canadense, de 1982, que diz o seguinte, aqui é curioso, aqui eu tenho que falar um pouquinho mais, que é interessante aqui a história, está ligado, isso aqui já vem de antes. Mas assim, então, quer dizer, o conjunto de singularidades da solução fraca, não é certo? Daquela do Leray, certo? De Leray, se existir, quer dizer, não diz que se existe ou não existe, mas se existir, não contém uma curva em R3 vezes R, ou seja, não contém uma curva no tempo e espaço. De fato, a medida de Hausdorff em dimensão 1 desses conjuntos de singularidades é igual a zero. Isso que eles provam, mas essencialmente implica isso aqui, que é a parte importante. É um conjunto magro no espaço-tempo, certo? Esse é o resultado do Caffarelli com Nirenberg. E como é que eles obtêm esse resultado? É interessante, esse resultado não dá para melhorar. No seguinte sentido, aí não dá para melhorar, é um problema técnico, da técnica usada para prová-lo, certo? A técnica usada é uma técnica natural, quer dizer, uma coisa natural, certo? Que eles melhoraram coisas que vinham já de antes, mas o que eles fazem esses autores aí, que é o melhor que tem agora, até agora, é o seguinte, eles pegam a equação da Navier-Stokes que eu paguei e reescrevem da seguinte maneira, escreve assim, ó, dt de V menos mi Laplaciano de V igual a menos gradiente de P, que é menos V. Isso daqui, o que eles fazem? Eles falam, quer saber a verdade? Isso aqui é muito complicado, então chama isso aqui de G. De T, Y, V, gradiente de V, quer dizer, suponha que você conhece, isso chama de G. A solução fraca existe, quer dizer, e aí o que aparece aqui é o operador do calor. O operador do calor é uma coisa do calor que tende, como a gente, não sei quem já estudou a equação de universo parciais, aqui é uma coisa um pouco mais elaborada, quer dizer, ele tende a alisar as soluções. Isso aqui tem um forte poder alisante. Isso aqui você entende como uma força que é quadrática nos V's. Certo? Aí faz uma matemática não trivial lá, uma coisa complicada, mas meio que esquecendo os detalhes aqui, prova esse resultado. Não dá para melhorar por quê? Porque você pode achar uma G, quer dizer, tem as características aqui, onde aparecem as singularidades. Certo? Então, para você melhorar esse resultado deles, você precisa fazer o quê? Você precisa estudar um pouco a estrutura disso. Certo? E aí, quer dizer, aí esse método deles começa a ficar meio confuso, quer dizer, não dá para melhorar muito. E agora deixa eu falar um pouquinho só qual que está a dificuldade desse negócio aqui. Esse problema é curioso, porque muita coisa foi feita nele, né? Então vamos estudar um pouquinho agora a heurística desse problema. Até que horas que eu tenho, só para ter uma... não, eu não vou ficar muito, mas só qual que é o padrão aqui? Mais quantos minutos? Só 5 para 1. 1h10. Tá, 1h10, tá bom. Então 1h10, 1h15, mais 15 minutos. Vou tentar 1h10, tá?
Então, só falar um pouquinho sobre agora o que acontece com isso aqui, daí eu abro para perguntas, talvez seja melhor. Tá? Então, o que acontece aqui? Vamos dar uma olhadinha na equação de novo, eu vou escrever a equação de novo, certo? Então, 9. Então, aqui, ó, só considerações finais. Melhor não colocar finais, certo? Porque eu nunca sei se vou ter um outro... Mas tem considerações, algumas considerações. Olha, essa equação, ela tem essa cara aqui, ó. Então, vamos olhar um pouquinho as coisas. Essa é a lei de Newton, como eu disse para vocês. Então, vamos olhar cada termo dela, certo? Esse termo aqui introduz uma dificuldade, uma grande dificuldade. Esse é o termo quadrático em V. Ou seja, essa equação não linear. A de Euler também é não linear. É não linear, devido a isso. Essa, obviamente, é a fonte da dor de cabeça. Esse termo, ele aparece daquela derivada segunda, em coordenadas lagrangianas. Quer dizer, em coordenadas lagrangianas não aparece essa não linearidade aí. Não aparece. Aparece em coordenadas eulerianas. Então, uma coisa que a princípio não é uma coisa que você fala, mas a princípio não é intrínseco do problema, certo? Essa não linearidade, mas ela aparece em coordenadas eulerianas. Esse é o termo da viscosidade. Certo? Isso aqui é um termo regularizante, dissipação de energia. Esse é um termo bom, regularizante. Quer dizer, ele tende a deixar a solução cada vez mais suave. Certo? Ele ajuda, de fato, a provar o teorema. Tanto é que eles usam aqui, ó, isso aqui é o operador do calor, certo? Então ele ajuda. E agora o que acontece? Se você pegar esse termo e tentar escrever em coordenadas lagrangianas esse termo aqui, isso aqui é uma meleca completa. Esse é um termo escrito assim do ponto de vista euleriano mesmo, quer dizer, depende do quê? Depende da velocidade, certo? Das partículas vizinhas, naquele instante. Agora essas partículas vizinhas, lá no passado distante, é como ver um carro, certo? Você está a 70 por hora, certo? De repente está passando por você carros a 120. Pô, depois de uma hora, certo? Esse carro que está passando do seu lado estava lá, estava longe de você, você entende? Então você está comparando coisas distantes. Então, do ponto de vista lagrangiano, se você seguir cada carro, é um desastre isso aqui. Não dá para ser tratado. Então, quer dizer, então não tem jeito, não tem como fugir de botar esse termo aqui, certo? Porque isso aqui não tem como escrever do mesmo jeito. Então você está amarrado nessa formulação mesmo. Tem que olhar. Resta a pressão. A pressão é outro termo de dor de cabeça infinito. Porque isso aqui é pressão. Esse é um termo não local. Quer dizer, ou seja, você não consegue determinar a velocidade sua no ponto T, no instante T, no ponto Y, só olhando os seus vizinhos. Não tem jeito. Por quê? Porque a pressão, quer dizer, a pressão vem, quer dizer, a pressão está intimamente ligada a essa condição aqui, ó, nesse caso, certo? Ela é determinada por isso aqui, ó. Esse nível de V igual a zero, quer dizer, é uma coisa também que fisicamente até que é pouco razoável. Isso aqui é o seguinte, isso aqui ó, é o caso de um fluido incompressível. Vocês imaginem, quer dizer, vocês estão na marginal, certo? Para-choque colado em para-choque. Para-choque em para-choque. O que acontece? Chega uma carreta lá atrás e empurra. No instante que ela empurra aqui, lá na ponta da marginal, o carro se mexe. Porque está para-choque em para-choque, quer dizer, e pense que os carros são incompressíveis, quer dizer, não tem compressibilidade, a lata não amassa. Porque se a lata amassar, já é o caso compressível, certo? Já ajuda, porque você não vai sentir o efeito do caminhão lá no instante que ele bater no de trás, certo? Mas se o carro é incompressível, bateu, pumba, pegou você, não dá tempo de você reagir. Então, o termo de pressão é um termo não local, quer dizer, que embola violentamente. Qual que é o problema, então, em provar a existência e unicidade? Quer dizer que a pressão traz coisas de longe para você, o que está acontecendo longe, então, é difícil. A pressão, esse é um termo de dor de cabeça, é uma grande dor de cabeça. Então, aqui, ó, é um termo difícil. Difícil, porque é não local. Nesse sentido, certo? Bom, aí o que acontece? Aí, ó, que coisa curiosa. Certo? Então, dito isso, quer dizer, vamos olhar um pouquinho o que acontece. Qual que é a consequência da prova disso aqui, ó? A consequência que o Lerret prova esse teorema, certo? Isso é uma coisa interessante, ele prova isso aí, então, um raciocínio matemático. Isso não é só devido a ele, provavelmente, certo? Eu não sei exatamente a história, como é,
Mas enfim, mas a consequência dessa ideia do Leray, da prova do Leray, é o seguinte, e de trabalho de outras pessoas, certo? Regularidade, mas essencialmente o que está por trás é a ideia dele mesmo. Quer dizer, o que acontece é que é o seguinte, olha o que acontece, olha. Então, fatos conhecidos. Estão nas minhas considerações ainda. Vamos fazer aqui uma linha do tempo aqui, ó. Que eu não quero escrever demais. Então o que acontece? Você dá aqui uma condição inicial, ó, suave. V0. Suave. Aqui é T igual a 0. Existe um T1 aqui, ó. Chama T1 aqui, ó. Que depende do V0, depende da condição que você deu. Se ela é boa, muito boa, vai ser maior. Né? O que acontece é o seguinte, que por um tempo, essa aqui continua suave. V de YT é suave. E por que isso? É uma memória, isso aqui é uma memória da suavidade de V0. Quer dizer, você começa uma coisa boa no começo, a condição inicial boa, certo? Ela, por um tempo, você prova isso, matematicamente você prova que ela continua suave. Para qualquer V0. Tem um tempinho que você sabe que ela está suave. Então, no começo, e é única, hein? Suave, única, quer dizer, é boa. Suave, única, quer dizer, tudo que vocês quiserem de bom. Aí, vou colocar em laranja aqui. Você espera um tempão. Vamos ver, espera um tempão. Existe um outro tempo, T2, que depende do V0. Que é a solução? Vou colocar aqui, ó. Suave de novo. Suave de novo. E o que acontece? Então vamos pensar. Primeira parte, por que ela é suave nesse tempo? No começo ela é suave porque tem uma memória. Você começou com uma coisa boa, tem uma memoriazinha ali, essa coisa, até um tempo T1. Depois passa um tempo, pode ser longo, isso depende da condição inicial, e ela volta a ser suave. Por quê? Porque acontece o seguinte, porque daí começa a dissipar energia. O V vai dissipar energia, quer dizer, dissipar energia quer dizer, certo, vai ficando menor a velocidade. Haja dissipação de energia, a velocidade vai decrescendo. E conforme ela vai decrescendo, esse termo aqui que é o termo não linear, certo, ele é quadrático em V. Então se V é pequeno, isso aqui é o quadrado de uma coisa pequena que é menor ainda, certo? Então quanto menor o V, menos influência tem, menor a influência desse termo aqui, ó. Quanto menor o V, menor a influência desse termo. Aí você joga fora esse termo, fica com problema linear. Problema linear, a gente sabe resolver, certo? É coisa da solução. Então depois de um tempo, ela a suaviza de novo. Então onde está o problema? O problema está nessa emenda aqui, ó. Tem um período de tempo que você não sabe o que acontece. Quer dizer, a solução pode ter, ninguém sabe o que acontece, já ter aqui ficado complicada, certo? As soluções fracas do Leray existem, quer dizer, começa com a solução, isso aqui é a solução fraca do Leray, para tempo pequeno. No meio, certo? O que pode acontecer? O que pode acontecer, certo? Aqui eu não sei o que acontece, pode. Pode acontecer de simplesmente, certo? Acontece, certo? Ela fica assim, depois ela abre outro aqui, ela não fica suave, certo? Faz isso, certo? Inclusive ela pode até fazer isso, de fato. A infinita, em geral, ela tem que fazer isso. Ó. Vamos pegar outra aqui, outra cor, verde, eu já usei, pegar vermelho. Pode acontecer isso, de fato. Ó. E essa daqui emenda aqui. Essa outra aqui, ó. Emenda aqui. De fato, você não sabe nem se é a única aqui, porque pode ter um... Elas podem ter aberto aqui, elas vão para o infinito aqui, quer dizer... Então o problema todo é entender o que acontece nesse intervalo aqui, ó, intermediário, quer dizer, para tempos não muito grandes, porque daí você sabe que ela vai suavizar, certo? E depois vai morrer lá, ou... E nem tão pequenos, porque você tem a herança aqui da condição inicial que é boa. Aqui no meio, o que acontece? Outra coisa. Para que não exista solução, só... O que tem que acontecer é o seguinte, necessariamente, quer dizer, necessariamente isso aqui tem que ir para o infinito. Então, necessariamente, quer dizer, se houver uma singularidade, deixa eu escrever diferente, ó, outra consideração. Então se V de yt é finito para todo t, então vale A.
Então, vale aquele negócio que eu chamei, sei lá, 8A, né? 7A. Quer dizer, a solução existe, é única, etc, etc. Então, nesses pontos aqui, ela tem que explodir a velocidade. Não tem jeito. Isso é curioso, porque existe um outro problema que não dá $1 milhão. Esse dá $1 milhão, que é o problema da existência e unicidade da solução da equação de Euler. Por incrível que pareça, quer dizer, esse problema também tem aberto em dimensão 3. Então você começa com uma solução suave para a equação de Euler em 3 dimensões. Na equação de Euler, qual que é a ideia? A ideia é que vai ocorrer uma explosão. Essa é chamada explosão da solução. Porque a equação de Euler, você não tem esse termo, que é o termo bom. Você não tem esse termo, que é o termo bom. Só que é curioso, na equação de Euler pode acontecer o seguinte, pode acontecer da solução deixar de ser suave sem a velocidade para o infinito. Quer dizer, a derivada deixa de existir. Quer dizer, a derivada vai para o infinito da V, mas não a V. Certo? Então, na equação de Euler, quer dizer, a esperança de se achar uma singularidade, no caso tridimensional da equação de Euler, é maior do que no caso da Navier-Stokes. Mas nem nesse caso foi encontrado. Inclusive, é um problema até de maior importância física do que na equação de Euler, do que na equação da Navier-Stokes. Porque na equação de Euler, se ocorrer essa explosão, ocorre na derivada, sem a velocidade para o infinito. E na Navier-Stokes, necessariamente tem que ir para a velocidade para o infinito, o que é uma coisa, quer dizer, fisicamente pouco razoável. Então, nesse ponto, mas não vale $1 milhão. Mas se alguém resolver, certamente vai ganhar o melhor emprego em matemática que existe nesse mundo. Certo? E provavelmente vai ganhar outros prêmios, talvez não que esse $1 milhão. Porque é um problema também igualmente difícil e é um problema que, em certos aspectos, parece mais fácil. Parece, né? Quer dizer, mais fácil de valer a prova da singularidade. Na equação da Navier-Stokes, o que acontece? Na equação da Navier-Stokes, uma tentativa de prova. Quer dizer, existe um jeito padrão de encontrar singularidades em soluções de equações de derivadas parciais. São as chamadas soluções autossimilares focalizantes. Quer dizer, você tem uma solução, certo, que quer dizer, você tem a solução, quer dizer, você focaliza, é como uma onda, sabe aquelas ondas que ocorrem em piscina, certo? Aquela onda que vem, certo? Aquela onda que vem juntando assim, que faz aquele ou no mar, de repente vem uma onda que sobe, assim, uma onda bate na outra e elas explodem, sabe? Alguém já viu uma onda que volta da praia e outra que vem, certo? Elas se encontram e é uma coisa parecida com isso. Aí o que você faz? São truques para encontrar essas soluções em equações de derivadas parciais. Você coloca um escalamento lá, chega numa equação mais simples, em geral talvez uma EDO ou uma equação de derivadas parciais mais simples e tenta achar essa solução. Com a escala natural, quer dizer, a escala esperada para encontrar essa solução, ela não ocorre aqui. Isso também é um artigo muito importante de um tcheco chamado Nekas, da década de 90, 96, Nekas e colaboradores, certo? Uma da escola tcheca, quer dizer, de Praga, e que eles provam que esse jeito, certo, de tentar encontrar a solução, que muita gente acredita, soluções singulares, quer dizer, provar a parte B do problema, encontrar isso aqui, ó, não funciona. Não funciona. Os problemas que... Então, quer dizer, para você tentar provar aquela hipótese 7B, para o caso 7B, ganhar o dinheiro provando a existência da singularidade, você precisa arranjar uma coisa menos ingênua do que isso que se tentou por muito tempo, que é a escala natural da equação, quer dizer, encontrar essas soluções autossimilares focalizantes. Quer dizer. Autossimilares por quê? Porque é a velha história, é como se fosse um cone mesmo. Você pega um cone assim no espaço-tempo, certo? Você toma e pensa que o tempo é a direção, certo, do eixo do cone, né? Você pega as transversais, quer dizer, no tempo, sempre você vê o círculo, né? Então são soluções que preservam a forma geométrica, por isso são mais simples. No espaço. Talvez existam certo? Soluções focalizantes, mas elas não são autossimilares, quer dizer, ela não preserva essa geometria. Não. Então, que é uma coisa esquisita. Moral da história. Para concluir, melhor parar aqui, certo? Não se sabe qual é das duas hipóteses, quer dizer, a mais plausível. Há pessoas que acham uma coisa, outras que acham outra. Há simulações numéricas, quer dizer, para a equação de Euler eu conheço mais, quer dizer, umas indicam que há a singularidade, a formação da singularidade na equação de Euler, outras indicam que não há. Mas a simulação é complicada, porque são limites no computador. Limite no computador é complicadíssimo, como vocês devem ter aprendido algum cálculo numérico, quer dizer, porque erro de arredondamento, etc. Agora, a pregação da Navier-Stokes, quer dizer, há pessoas também que acreditam que a solução existe, quer dizer, vale A e 7A, as que não acreditam, quer dizer, enfim, é isso, e precisa de uma ideia nova, quer dizer, e uma das ideias, deixa eu falar uma outra coisa interessante. Uma das ideias de resolver equação, por isso que eu comecei com a equação de Newton, né? Uma das ideias é olhar mais, quer dizer, aquele jeito de olhar, o método lagrangiano, existe um nome para ele em equações de derivadas parciais, é o método de seguir as características da equação.
a curva, o movimento de cada partícula é chamado uma curva característica. E há muita gente que acha, quer dizer, que o problema todo está em entender melhor a equação desse ponto de vista. Quer dizer, aí que reside uma dor de cabeça grande, certo? E é uma coisa de DP que também muita gente estuda, certo? E mais ainda, o que teve de método, só falando mais uma coisinha só, o que se inventou de matemática para tentar resolver esse problema, até hoje. E análise interessante. Teoria de regularidade para equações de vasos parciais, etc. Quer dizer, esse problema tem gerado muita matemática. Por um lado, quer dizer, seria bom que ele fosse resolvido, por outro lado, seria bom que ele não fosse resolvido. Nos próximos 100 anos. Porque assim, certo? As pessoas, certos jovens entrariam nele, certo? Com esse moto para tentar resolvê-lo e inventariam coisas novas. Porque agora, por exemplo, não há dúvida, certo? De todos que trabalham na área, que é necessária uma ideia nova. É isso, quer dizer. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Fala. Quer outro falante para você falar? Fala assim, registra a sua voz também lá, né? Você comentou no começo da palestra, no começo das considerações sobre na verdade, vou comentar mais intuitivo, mas você citou o fato de que a compressibilidade ajuda, é bom. Então, voltando às equações da Navier-Stokes, a gente tem lá compressibilidade igual a zero. Será que alguém talvez já tentou fazer isso? Será que isso é bom? Substituir aquilo por uma função conhecida e ver o que dá? Olha, é uma boa pergunta, quer dizer, o problema é o seguinte, considerando o caso compressível, certo? Aparecem outros tipos de singularidade, são chamadas ondas de choque, certo? Singularidades, quer dizer, que são de outra natureza. Tá? Por exemplo, você não tem, quer dizer, é fácil de entender, você não tem, quer dizer, na onda de choque você não tem explosão da velocidade. Você tem uma descontinuidade na derivada, quer dizer, aí, quer dizer, é uma coisa, na derivada, até descontinuidade do V mesmo. O V torna-se descontínuo no choque. Então, quer dizer, é de outra natureza, quer dizer, é um problema interessante também, certo? Mas por aí já se tentou muito, aliás, também. Já se tentou muita coisa aqui. Mas você não, é tão diferente a singularidade que aparece aí uma singularidade mesmo. Você não consegue tomar o limite, você entende, né? E controlar o que acontece no limite. É uma tentativa, você acha a singularidade no caso compressível, certo? Vai apertando lá a compressibilidade, quer dizer, tornando cada vez mais incompressível o fluido, né? E vê o que acontece. Mas ninguém conseguiu fazer isso. Tentou-se, hein? Tentou-se muito. Porque a singularidade que aparece é muito diferente, quer dizer, é uma descontinuidade na velocidade. A descontinuidade é uma onda de choque, de fato. Então, quer dizer, o caso incompressível é uma idealização, de fato, né? Muito particular. Fala. Por favor, deixa eu dar o professor. Pois não. Paulo, eu acho que essa pergunta pode estar relacionada com a anterior, que você não mencionou o fenômeno de turbulência. Né? Não mencionei. Que na prática, para aplicações na hidrodinâmica, é a parte mais misteriosa, a menos controlada dessas equações. E lá também você vê que se formam grandes valores absolutos das derivadas de V, porque em pequenas escalas o fluido fica muito inhomogêneo. Né? Então talvez também lá é mais a derivada de V indo para infinito do que o próprio V. Você pode fazer um comentário sobre isso? Obrigado. Quer dizer, então, novamente, quer dizer, o que acontece no caso turbulento? O caso turbulento, ele ocorre, tem esse parâmetro V, esse parâmetro, chamei de Ni, né, viscosidade cinemática aqui, ó. Quer dizer, esse parâmetro, no caso turbulento, essencialmente é quando esse parâmetro é pequeno, próximo de zero. Certo? E aí, quer dizer, aí, como o professor Michel disse, quer dizer, o campo de velocidades, quer dizer, isso se observa, né? Se observa em simulações numéricas e também na natureza, certo? Você pega o escoamento, certo?
torno de um automóvel, certo? Você vê, ou de um canal, certo? Uma cachoeira, depois da cachoeira, certo? Enfim, é uma turbulenta, mistura desgraçada, turbilhões e vórtices, quer dizer, o campo de velocidades tem derivadas grandes, certo? Claramente é um fato, quer dizer, a equação de Navier-Stokes, quer dizer, com esse nizinho aqui, ó, pequenininho, deixa de ser um bom modelo matemático quase para esse fenômeno. Porque o que acontece? Se o campo de velocidades, quer dizer, se ele explode o campo de velocidades, tem a teoria matemática agora, tem que ter explodido a velocidade em si. Explodir a velocidade ninguém nunca observou, ninguém nunca vai observar, porque é um fenômeno, quer dizer, a gente sabe, quer dizer, a velocidade não vai para o infinito. Então, o que acontece? Isso é outra pergunta interessante ligada à prática, certo? Essa equação é muito importante na prática. Aqui temos dois professores da Escola Politécnica, são dois especialistas no assunto, certo? Quer dizer, que trabalham dia a dia com essa equação. Quer dizer, então, o fato de matematicamente não ter existência de solução e unicidade, etc., certo sentido, não quer dizer nada do ponto de vista de aplicações. No sentido que porque isso aqui é um bom modelo para certas situações, certo? Quer dizer, as pessoas usam isso aí para fazer cálculos, os cálculos funcionam, certo? Em certos limites, com certos limites, e agora o que acontece? No caso turbulento, que o professor Michel falou, quer dizer, o que acontece é que muitas vezes esse termo aqui, ó, ele é substituído por outros termos. Outros termos, inclusive, aí entra a ciência, novamente volta para a física, é um termo de força. Que força que você coloca dissipativa aí? Aí é um mar de forças dissipativas que entram, certo? Então tem modelos de turbulência, certo? Então aqui tem modelos, certo? Tensor, de tensões de Reynolds, certo? Que você bota aí parâmetros só sendo determinados, quer dizer, não aparece mais a viscosidade, aparecem outros parâmetros, a viscosidade mais outros parâmetros. E em geofísica, escoamentos atmosféricos, esse μ é praticamente zero. Isso aqui é zero, porque isso aqui é também chamado número de Reynolds, do jeito que eu reescalei essa equação, isso aqui é proporcional ao número de Reynolds. Então isso aqui é... Aí aparecem outros termos de dissipação, porque senão não funciona. O modelo matemático não funciona, não bate com a prática, não bate com a previsão do tempo. Então os caras mudam. Então aí é um problema complicado, quer dizer, de física de fato, de física. Por isso que o professor Michel falou a verdade, turbulência ainda do ponto de vista de física, não é em matemática só, hein? É um problema ainda não assim fechado na física, você tem menos ainda na matemática. Onde trabalham os matemáticos, já trabalham engenheiros e trabalham físicos, trabalham todos os três grupos aí. Agora, a matemática tem um papel importante. Vocês percebem por quê? Uma das coisas que se imagina, quer dizer, que essa dificuldade em provar esse teorema está ligado um pouco a esse fenômeno turbulento. O fenômeno turbulento, essa dificuldade matemática, ela é reflexo do que se observa, que o momento de um fluido, quando a velocidade começa a ficar grande, o sinistro começa a ficar pequeno, o campo de velocidade fica muito complicado. Certo? Então, quer dizer, pode estar ligado a isso. Agora, como eu falei, o modelo matemático é esse, certo? E pode ser que ele seja descolado da realidade física, certo? Se o V é grande, por exemplo. Claramente é, de fato. Então, quer dizer, mas é um plano de matemática, certo? Quer dizer, esse modelo é consistente ou não é? Agora, está ligado ao plano de turbulência também, de algum sentido. Outra coisa curiosa, quer dizer, a partir dessa equação, você não precisa saber, quer dizer, você pode, é uma coisa interessante, né, que se faz em engenharia, você pode observar uma solução na prática. Por exemplo, você pega uma asa de avião, certo? Você pode olhar, você tem a asa aqui, ó. Então você tem o escoamento aqui, ó. Então, é como se você sabe a solução a priori, a solução faz isso, você mede lá. Aí você joga na equação o campo de velocidades e calcula as forças. Joga aqui o V, você sabe o V, calcula as forças. Calcula as forças, o campo de pressões, calcula o campo de pressão, você calcula as forças na asa. Certo? E isso dá resultado razoável. Entendeu? Quer dizer, então você pode usar essa equação dessa maneira, certo? Você vai lá, mede, usa a equação de alguma maneira, certo? Dado V, você acha o campo de pressões, joga o campo de pressões, acha a força, integra a pressão aqui, acha a força aí. É uma coisa que se faz em engenharia, certo? Você pode fazer assim, você pode usar essa equação de diversas maneiras do ponto de vista de engenharia. Você não precisa necessariamente ter que resolver ela no computador, certo? Que o pessoal também faz. Você pode também usá-la para tirar deduções a partir de conhecimentos já de algumas grandezas que você mediu. Então, por isso que ela é tão útil. E ela funciona, hein? Ela funciona. Por isso que é... Certo? Tem gente que gasta a vida estudando só essa equação, essencialmente. Do ponto de vista de engenharia, certo? Aqui tem alguns exemplos. Essa equação e variações dela. Isso é importante. Então, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado aí.